Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo. Estamos retomando com mais uma aula do nosso módulo introdutório do NEPSE. A aula de hoje é a aula 05, que vai introduzir as estruturas de fluxo, começando pelas estruturas condicionais. A primeira parte é sobre if-else. Antes de mais nada, a gente tem que ter alguns conhecimentos necessários para acompanhar essas aulas. Óbvio, nem tudo aqui vai ser abordado nas estruturas de condição, porém, é necessário que você tenha conhecimento sobre os operadores relacionais e lógicos, que já temos uma aula sobre, conhecer e entender a tabela verdade, as tabelas verdade, no caso, que também temos uma aula sobre, que é na aula de operadores relacionais e lógicos, ter noção de como receber dados em C++, saber como fazer operações simples, como soma, divisão, multiplicação e subtração, e, se você quiser, pesquisar um pouquinho sobre escopo na programação, que a gente vai abordar também nos slides, mas você pode pesquisar sobre. Iniciando então, o que são e para que servem as estruturas condicionais. Até então, nosso código eles tinham um sentido de funcionamento muito simples. Ele começava na primeira linha e ia seguindo de linha em linha, de cima para baixo. Simples assim. Começava na primeira linha, de cima para baixo até o final. Muito simples de se entender. A partir de agora, a gente tem uma situação em que a gente começa a escrever códigos em que o fluxo de leitura ele é afetado por determinadas coisas. Primeiro de tudo, a gente está falando sobre estruturas condicionais. Então, o nosso fluxo ele é afetado por condições. Sempre que alguma condição for atingida, o nosso código ele vai seguir certas operações, caso outra seja atingido outras operações, e assim vai. A gente vai falar sobre estruturas de repetição, que nada mais é do que fazer o nosso fluxo repetir determinada sequência de códigos de uma certa maneira. As estruturas condicionais elas servem para avaliar condições e o nosso código realizar operações específicas de acordo com a condição que foi verdadeira. Para entender o conceito, eu fiz aqui uma situaçãozinha, que essa situação aqui fica de um exercício extra, porque esse código eu não fiz nos slides e também não vou fazer para a aula. Mas vamos supor que você foi designado para escrever um algoritmo que recebe o valor de pessoas, que vai numa festa, e o valor de metros quadrados de um local, que seria o local da festa. O seu algoritmo, após receber os dados, ele calcula a quantidade de pessoas por metro quadrado, ou seja, a densidade de pessoas ali por metro quadrado. E tem que verificar se esse valor é considerado seguro ou não. Bom, a gente tem aqui 4 condições. Até uma pessoa por metro quadrado é considerado seguro. Entre 1 e 2 pessoas por metro quadrado é aceitável. Entre 3 e 4 pessoas por metro quadrado é de alto risco. E a partir de 5 pessoas por metro quadrado é extremamente perigoso. Isso daqui, esse exemplo aqui, ele mostra 4 condições. Se você não percebeu, as 4 condições estão aqui. A condição para ser seguro, a condição para ser aceitável, a condição para ser de alto risco e a condição para ser extremamente perigoso. Como que a gente elucida, como que a gente escreve essas condições em um código? Porque até então a gente sabe fazer conta, a gente sabe receber dados, a gente sabe trabalhar com operadores relacionais, ou seja, a gente saberia verificar esse limite aqui entre 1 e 2 pessoas. A gente saberia verificar se é a partir de 5 pessoas. A gente sabe, a gente tem os operadores de maior igual, menor igual, igual igual, que pega igualdade, e assim vai. Mas como que a gente faz para ter operações ou para imprimir mensagens específicas quando aquela condição for atingida? A partir daí que a gente começa a usar as estruturas condicionais, sendo a primeira que a gente aprende o if-else. Primeiro de tudo, if-else, para você entender, traduz do inglês. If significa se e o else significa senão. Senão junto, tá? É que aqui em cima ficou separado, mas é junto.
Basicamente é o seguinte, quando a gente escreve o if-else, o que a gente está fazendo é o seguinte. Se a condição x for verdadeira, ou seja, if condição x for verdadeira, entra no bloco do if. Se não, ou seja, se a condição x for falsa, se a condição que eu escrevi ali no if for falsa, entra no bloco do else. Não é obrigatório que um código tenha else. Não é obrigatório que o if tenha um else. Caso o if não tenha o else e a condição que eu escrevi lá for falsa, o código segue o fluxo normal, ou seja, ele ignora toda a sequência do if e continua o seu fluxo normal de cima para baixo. Outra observação, o bloco do else não existe sozinho. Todo else precisa de um if para existir. Tendo essas duas observações e tendo essa explicação, a gente começa aqui. Esse é um código que avalia uma condição simples de qualquer número. Todo número ou ele é par ou ele é ímpar. Todo número ou ele é par ou ele é ímpar. Para verificar se o número é par ou ímpar, a gente tem que ver se o resto da divisão por 2 dele é zero. É uma das maneiras que a gente usa para verificar. Poderia ser, por exemplo, ver se o bit 1 está ligado ou está desligado também. Bom, de novo, a gente tem a situação que tem um if e tem um else. Como que a gente interpreta esse código? Como que a gente lê esse código? Da seguinte forma, se a divisão de um número por 2 for igual a zero, vai imprimir que ele é par. Vai fazer essa operação que está dentro do bloco do if. Você pode ver o bloco do if, essa ideia de bloco do if, determinada pelas chaves. Então, se a divisão do número por 2 resultar em zero, o resto dessa divisão for zero, o número é par. Se não, o número é ímpar. Ou seja, se essa condição de cima for falsa, como eu tenho o else, ou como eu tenho o se não, cai aqui dentro do bloco do else. Temos como escrever if else sem chaves. Óbvio, isso aqui você tem que ter muito cuidado quando for escrever. Muito cuidado. E sendo bem sincero, tenta evitar, porque não tem necessidade nenhuma. Isso aqui não interfere em nada, mas eu só quis colocar para mostrar que tem como fazer. Vai que você veja algum código, alguma outra pessoa explique dessa forma, você já está sabendo que eu também expliquei. Bom, se o nosso if e o nosso else só tiver uma instrução dentro, a gente pode omitir as chaves, que é o que aconteceu aqui. Tanto o if como o else só tem uma operação, que é imprimir uma mensagem. Nesse caso, o nosso if e else, ele pode ter as chaves omitidas. Fica bonito para condições simples, ou seja, situações muito simples e que a gente vai ver até uma outra maneira de escrever essas operações, essas condições simples com o operador ternário, que é o assunto da segunda aula. Só que toma cuidado ao tirar as chaves, porque podem dar vários erros, podem dar certas ocasiões que a gente vai ver mais para frente. Coloquei um slide falando sobre fluxograma, que é uma maneira que as pessoas utilizam para ensinar as estruturas condicionais em faculdade, em outros cursos. O fluxograma é uma maneira visual de você ver o fluxo, propriamente falando, de operações, de tarefas, de processos em empresas e que podem ser aplicadas na programação. O nosso losango ele sempre representa uma tomada de decisão, que na programação a gente usa as estruturas condicionais. Mas basicamente eu coloquei isso aqui para mostrar o que o if else está fazendo. Ele redireciona o fluxo do nosso código. Então eu tenho aqui um código que eu li o número 1 e eu verifiquei se o resto da divisão por 2 é igual a zero. Se for verdade, entra no bloco do if. Lembra daquela explicação? Se for verdade, entra no bloco do if. Se for verdade, vai imprimir que o número é par. Se não, ou seja, se essa condição for falsa, se não, entra no bloco do else. Vai imprimir que o número é ímpar.
É o mesmo código que a gente escreveu, com mostrando esses dois caminhos possíveis de uma maneira bem mais clara, bem mais visual, e que é o mesmo código que a gente escreveu nesse slide aqui, ó. A gente pode usar vários ifs no nosso código. Óbvio, a gente começa a ver aqui duas situações possíveis: ifs separados e ifs alinhados. Como que eu decido uma coisa ou outra? Sempre que eu tiver situações independentes em que ambas podem acontecer ao mesmo tempo, eu uso ifs separados. A gente vai entender com um exemplo aqui. A gente vai receber uma temperatura e vai verificar se está frio. E vai receber um índice de umidade e vai verificar o índice de umidade do ar, perdão, e vai verificar se o ar está bom ou não. Vamos avaliar as situações do ponto de vista lógico. Faz sentido estar frio e o ar estar bom ao mesmo tempo? Sim, tem como estar frio e tem como o ar estar bom ao mesmo tempo. Tem como o ar não estar bom e estiver quente? Também, ou seja, ambas as situações podem ser falsas. Tem como uma situação ser verdadeira e a outra ser falsa? Também. Ou seja, tá frio, mas o ar não está bom. E tem como uma situação ser falsa e a outra ser verdadeira? Ou seja, tá quente e o ar está bom. Certo? Então, quando eu tenho duas situações que elas são totalmente independentes, em que eu quero avaliar ambas, ou seja, quando uma não exclui a outra, eu uso ifs separados. Você pode estar vendo essa explicação, você pode estar falando que não faz a menor lógica eu tá perdendo tanto tempo explicando isso. Porém, isso daqui vai ser essencial quando a gente for falar de else if. Eu estou aqui modelando situações que são independentes. Uma situação não depende da outra. Quando eu for falar de else if, justamente eu estou falando de situações que são mutualmente exclusivas, ou seja, uma anula a outra, só uma pode existir. Temos outra maneira de escrever códigos, que é usando ifs alinhados. Vocês me perdoem aqui pelos slides, mas faltou umas chaves aqui no finalzinho, nessa linha pontilhada aqui do if. Infelizmente eu acabei não percebendo, fui perceber só agora, mas aqui na linha do if ficou faltando as chavezinhas. Bom, o que é essa abordagem com ifs alinhados? Nada mais é do que uma maneira de escrever um código em que eu tenho situações compostas. A gente vai ver mais para frente que esse código aqui ele pode ser escrito de uma maneira 20.000 vezes melhor, só que eu estou mostrando que tem como fazer. Vamos supor o seguinte, que eu estou escrevendo um código que eu quero verificar se o A é o maior número entre A, B e C. Como que o A vai ser o maior número? Se ele for maior ou igual a B, e se ele for maior ou igual a C. Bom, o que o nosso código está fazendo é o seguinte. Se o primeiro if for verdadeiro, vai entrar dentro do bloco do primeiro if, que seria essas chaves aqui e as chaves finaizinhas aqui. E depois que eu entro no primeiro bloco, eu faço uma outra avaliação, se o A é maior ou igual a C. Se essa também for verdade, vai imprimir que A é o maior número. Caso seja falso, essa condição mais interna, vai seguir o ritmo normal, ou seja, como não tem um else, iria seguir o fluxo do código normalmente. E caso a primeira condição aqui, A maior ou igual a B, for falso, como não tem um else, segue o fluxo do código normal, nem chega a entrar para avaliar esse if aqui. Vamos melhorar o código anterior, agora adicionando elses. Basicamente, o que está acontecendo aqui é que se manteve a mesma coisa, de avaliar se o A é o maior número, só que se o A não for maior ou igual ao C, ou seja, o C é maior que A, o A é menor que C, o C é o maior número. Entra no nosso caso senão aqui do else. E temos a situação que se o A nem chegar a ser maior ou igual a B, ou seja, se o A é menor que B, entramos nesse else aqui, esse else sendo associado a esse if. Bom,
Bom, if, quando eu entrar nesse else, eu faço uma avaliação, se o B é maior ou igual a C. Se o B é maior ou igual a C, como dentro desse else o B já é maior que A, o B é o maior número. Caso o B não seja maior que C, temos de novo aquela situação em que o C é o maior número. Eu coloquei aqui de comentário que é importantíssimo usar as chaves, porque a gente tem um problema, uma situação chamada dangling else. Como que o else funciona? Todo else, ele se associa ao primeiro if, o if imediatamente acima, que não tem um else acima ainda. Essa situação, essa regrinha, ela é evitada pelo uso das chaves. Porém, se você não usar, essa regra permanece. Você viu que esse código do slide anterior, ele ficou gigantesco, extremamente cansativo de ler, diria até que difícil de ler, se você for parar para pensar, e que você vê aqui que você tem uma sequência, de códigos que são iguais. Esses else's aqui, eles são basicamente iguais. Eu repeti código. Então, se eu tenho um código que está muito grande, está difícil de ler, que eu tenho que pensar até demais, ou seja, se você parar para ver que um código muito simples, porém eu tenho que parar muito para ler e pensar um pouquinho como que funciona, significa que eu estou escrevendo um código porcaria. Se eu estou escrevendo um código porcaria, eu vou estudar, eu vou ver que existe mais uma estrutura, que é o else if, que nada mais é do que um açúcar sintático, uma junção do else com o if. O else if, ele pode ser lido, nessa tradução para o português, como se não se. Não use essa tradução se algum professor seu falar desse jeito, se você lê em algum lugar, porque é muito mais difícil de você entender dessa forma do que dessa outra forma aqui que eu coloquei, que é a ideia de escadinha de condições. Toda vez que eu colocar um else if, é quando eu quero avaliar uma outra condição quando a condição de cima for falsa. Com o exemplo vai ficar muito mais fácil de entender. A ideia desse código é o seguinte, é ver qual é o maior número. Eu posso ter que o A é o maior número, o B é o maior número e o C é o maior número. Você viu que são situações mutuamente exclusivas. Não tem como duas condições acontecerem ao mesmo tempo. Ou é uma, ou é outra, ou é outra. Quando a gente tem essa ideia de situações mutuamente exclusivas, a gente usa else if, porque uma vai anular a outra. A gente vai ver esse movimento de escadinhas de condições acontecendo e é muito bonito quando você começa a entender. O que a gente modelou? Se o A for maior ou igual a B e o A for maior ou igual a C, o A é o maior. Se o B for maior ou igual a A e o B for maior ou igual a C, o B é o maior e o mesmo caso acontece com o C. Se o C for maior ou igual a A e o C for maior ou igual a B, quem é o maior é o C. Como que eu escrevo isso? Dessa forma, if A maior ou igual a B e A maior ou igual a C, o uso dos operadores lógicos aqui, o A é o maior. Aí que entra o else if. O else if está falando o seguinte, se a condição de cima for falso, eu quero fazer uma outra avaliação. Ou seja, a de cima foi falsa, e eu estou avaliando se o B é o maior. Lembrando, aquela regra lá de o else sempre se associar a um if. Isso daqui não está sendo ferido, porque esse else está se associando ao if de cima. E esse último else está se associando a esse outro if aqui do else if. Então essa regra não se é destruída nessa situação. O que o nosso código está fazendo nessa escadinha? Se o A não é o maior, eu quero ver se o B é o maior. Se o B for maior ou igual a A e o B for maior ou igual a C, o B é o maior. Se esse if aqui for falso, eu entro no else, ou seja, eu caio a escadinha de novo. Eu caio para uma outra condição da escadinha. É esse movimento aqui que eu coloquei com essa imagem que estava acontecendo. Temos a primeira condição,
que seria essa condição aqui do A. Se ela for verdade, faz um statement, faz um código, faz uma operação, que é imprimir que o A é o maior. Caso seja falso, então tem um else aqui. Caso seja falso, tem uma outra condição que está sendo avaliada, que é essa condição aqui, do B maior ou igual a A. Caso seja verdade, faz um outro statement, imprime que o B é o maior. Caso seja falso, nesse caso não tem uma outra condição, seria esse último else aqui. Caso seja falso, entra nesse else e imprime uma outra condição, uma outra operação. O que é o else if? Ele nada mais é do que essa simplificação aqui. Muito provavelmente você vai ver essa primeira versão, essa versão da esquerda, quando você estiver estudando, ou se você estiver pesquisando, ou com algum professor que vai te passar. É uma versão mais difícil de ler, mais chata de ler, porém é o que demonstra como o else if funciona. É justamente aquela ideia. Quando a condição de cima for falsa, entra no else e avalia a outra condição. É justamente isso. O dangling else, ele é um conceito que é importante saber, que é associado àquela ideia de você não usar as chaves corretamente. E também está associada ao jeito que o else funciona. O else sempre se associa ao if imediatamente acima, que não tem um else associado a ele ainda. Então, o que esse código está fazendo, o que esse código está acontecendo, é que esse else aqui está se associando ao if b maior ou igual a zero. Maior que zero, perdão. Esse else está se associando com esse if. Porém, esse código era para esse else se associar com o if de cima. O que esse código está fazendo? Ele está vendo se o A é maior que zero. E está vendo se o B é maior que zero. Então, se esses dois ifs forem verdadeiros, vai imprimir que A e B são positivos. Caso o A fosse menor que zero ou igual a zero, era para imprimir que o A não é positivo. Porém, o que está acontecendo aqui é que o else está se associando ao if que verifica se o B é maior que zero. Então, se o B for negativo ou zero e o A for positivo, automaticamente vai imprimir a mensagem que A não é positivo, que é uma mensagem que está dando errado. Esse erro pode ser evitado justamente com a utilização correta das chaves. Eu coloquei esse slide só para mostrar que, dependendo do jeito que você escrever, dependendo se você errar a indentação, se você errar as chaves, pode dar situações sem sentido. Antes de ir para o conceito de escopo, eu vou fazer um pequeno corte, porque ficou faltando um slide aqui. Retomando aqui, eu falei que eu ia fazer um pequeno corte para fazer uma seguinte explicação. A ordem que você escreve o else if, o if e o else importa. Isso daqui é muito importante porque, principalmente numa situação muito específica, quando eu tenho condições específicas que estão dentro de outras condições maiores, ou seja, quando você tem praticamente aquela ideia de um conjunto estar contido dentro de outro, vamos dizer assim, para quem tem mais facilidade em matemática. Vamos supor o seguinte, eu vou modelar um código que verifica se uma pessoa é adulta, idosa ou menor de idade. Tenho 3 situações. Se a idade da pessoa for maior ou igual a 18, ela é adulta. Como é uma situação mutuamente exclusiva, é o if. Não tem como uma pessoa... Não quero que meu código imprima adulta, idosa e menor de idade ao mesmo tempo. Se a idade da pessoa for maior ou igual a 60, ela é idosa. E caso não seja nenhuma das 3, ela é menor de idade. Vamos lá. O que esse código aqui está fazendo? Uma variação simples. Ele tem uma idade
verifica se a idade é maior ou igual a 18, se for, ela é adulta, se a idade for maior ou igual a 60, ela é idosa, e caso nenhuma das duas seja verdade, nenhuma das duas condições acima seja verdade, só sobra que ela é menor de idade. Vamos fazer um teste com a idade 10. Imprimir o correto, menor de idade, com 19 anos. Imprimir o correto, que ela é adulta, com 67 anos. Imprimiu que ela é adulta também. O que acontece aqui? Como eu quis modelar situações mutuamente exclusivas, que eu não quero que mais de uma mensagem seja impressa, o que aconteceu foi, quando essa aqui for verdade, se essa condição for verdade, nunca, em hipótese nenhuma, jamais, nunca, de novo, vai cair nesse else. Se esse if foi verdade, nunca vai cair nesse else. Mesma coisa aqui com esse if. Se esse if for verdade, nunca, em hipótese alguma, vai cair nesse else. Simples assim. Não tem como um if seja verdade e cair no else ao mesmo tempo. Por que eu estou repetindo isso? Porque o que a gente acabou de fazer foi uma situação em que temos um caso específico dentro de um outro caso maior. Todo idoso é adulto, mas nem todo adulto é idoso. Então temos aquela situação da matemática em que eu tenho um conjunto que ele está contido dentro de outro. Vamos limitar aqui até a idade 70. O conjunto dos idosos vai assumir 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. E o conjunto dos adultos, você vai perceber que ele é muito maior. Porque o conjunto dos adultos ele vai de 18 até o infinito. Até o infinito, no caso, até o último valor que a gente restringiu aqui para ficar mais simples, que é 70. O que acontece aqui? Todo idoso é adulto, mas nem todo adulto é idoso. Então, se eu tenho uma condição específica, dentro de uma condição maior, eu tenho que escrever essa condição específica primeiro. Qual é a condição específica? A condição dos idosos. Porque, se você analisou aqui, eu tenho muito menos possibilidades de ter idosos do que possibilidades de ter adultos. Porque eu tenho aqui 3, 6, 9, 11 idades que assumem idosos, que permitem que o nosso código imprima que a pessoa é idosa. E no caso dos adultos, eu tenho muito mais idades. É basicamente essa a ideia. Tanto é que se você começar a ler, o código ele faz mais sentido. Se a idade for maior ou igual a 60, vai imprimir idoso. Se esse caso aqui for falso, ou seja, todo esse conjunto aqui morreu. Então eu caio no conjunto anterior. Eu caio na possibilidade anterior, que vai ser a possibilidade dos adultos. Então, se a pessoa não é idosa, ela pode ser adulta ou menor de idade. Se a idade for maior que 18, maior ou igual a 18, vai imprimir que é adulto. Caso contrário, vai imprimir menor de idade. Caso contrário, no sentido de nenhuma das condições for verdade aqui. Vou exemplificar com uma outra situação. Vamos supor que você vai fazer um código que calcula a média de um aluno, para ver se ele está aprovado ou reprovado. Você vai falar para mim que é muito simples. Se a média do aluno for maior que 5, ele está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Então, se ele tiver uma média maior que 5, ele está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Nesse caso, o aluno está reprovado porque ele tirou 4. Se ele tirar 6, ele está aprovado. Mas vamos supor que a escola vai mudar um pouquinho a abordagem. Para os alunos que tiverem uma nota maior que 7,
esse aluno ele vai ser aprovado e vai receber um brinde. Vai receber lá um tablet da escola. Veja, de novo a gente entrou naquela situação muito parecida com a anterior. A gente tem uma condição muito específica dentro de uma condição maior. Aqui é um pouquinho mais simples de entender, mais simples de ver, porque tem a palavra aqui, aprovado. Tanto quem tirou notas maiores que 7, como quem tirou notas maiores que 5, ambos são aprovados. Ambos são conjuntos de aprovados. Porém, você vê que eu tenho um conjunto específico de pessoas que foram aprovadas e recebem brinde. Quem recebe brinde é quem tem notas maiores que 7. Vamos supor que as notas sejam de meio e meio. Quem recebe brinde? Quem tirou 7,5, quem tirou 8, quem tirou 8,5, quem tirou 9, quem tirou 9,5 e quem tirou 10. E quem é aprovado? Todos esses são aprovados e quem tirou mais do que meio, do que 5. Então, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 e 10. O conjunto de aprovados é muito maior. Então, temos uma condição muito maior, que é a condição dos aprovados, e que dentro dessa condição dos aprovados temos uma condição específica, que é a condição de quem vai receber um brinde. Quem foi aprovado e vai receber um brinde. E temos a condição dos reprovados, que aí a gente não vai... ela não interfere em nada aqui pra gente. Porém, o que acontece? Se a pessoa tirar 9, a mensagem que aparece para mim é que ela foi aprovada. Então, vamos supor que ela tirou 9, ela se esforçou, apareceu que ela foi aprovada, porém ela não, no sistema, não computou que ela vai receber brinde. Por quê? É a mesma situação do caso das idades. Se essa situação aqui for verdade, nunca, em hipótese alguma, vai cair no else de baixo. Então, a gente tem que modelar primeiro a situação mais específica e depois a gente modela a situação genérica. Por quê? Porque se a pessoa não receber brinde, ela ainda pode ser aprovada. Ela ainda pode ser aprovada e ela ainda pode ser reprovada. Então, ela tem as duas situações. Ou seja, tem uma situação específica. Se a situação específica acontecer, imprime que ela foi aprovada e vai receber um brinde. Se a situação específica não acontecer, ela ainda pode ser aprovada. Ela ainda pode ser um aluno aprovado, que seria nesse limite aqui, desconsiderando esses números. Ela pode ter tirado 7, 6,5, 6 ou 5,5. Se ela foi aprovada, vai imprimir que está aprovado. Caso contrário, toda essa situação vai ser descartada e vai entrar nas situações dos alunos reprovados, ou seja, aqueles que tiraram abaixo de 5. 5 ou abaixo de 5. Bom, é isso. Esse aqui era o tópicozinho que faltou. Eu vou retornar para os slides. Bom, retornando aqui para os slides, a gente vai falar sobre o conceito de escopo, que é um assunto que começa a ser relevante a partir de agora. Escopo nada mais é do que uma localidade do nosso código que determina onde uma variável ou uma função existem e são acessíveis. A gente tem 4 tipos de escopo e a gente vai falar de 3. Do global, do local e de bloco. E tem o escopo de classe / objeto, mas isso aí é um assunto que não é relevante para a gente aqui. Escopo global, basicamente, é toda variável, é um espaço em que você pode definir toda variável que vai ser acessível por qualquer função e durante todo o código. O que é isso? Para você definir variáveis globais, ou seja, que estão no escopo global, você declara a variável fora de qualquer função, incluindo a função main. Eu tenho duas funções, a função imprime e a função main.
e a variável a está fora de ambas. Então ela vai uma variável global. Essa variável pode ser acessada por qualquer parte do nosso código, e ela existe durante todo o código. O que é isso? A função imprime chama a variável a e a função main chama a variável a. Ambas imprimem o mesmo valor. Então, se eu chamasse a função imprime aqui embaixo, ia imprimir 10 do cout a na função main, e ia imprimir 10 de novo aqui da nossa função imprime. Bom, a gente tem que tomar muito cuidado com variáveis globais. Falando um pouquinho sobre o escopo local. O escopo local é todo aquele que não é global. Então, basicamente, ele vai definir variáveis que só podem ser acessadas e que só existem numa localidade específica. Geralmente a gente usa esse termo de escopo local quando a gente quer falar de escopo de funções. É bem intuitivo. Toda vez que você ouvir escopo local, você já meio que assume que a pessoa está falando de escopo de uma função. Temos dois escopos locais aqui. O escopo da função soma com 10 e o escopo da função int_main. Vamos lá. Dentro da função soma com 10, eu declarei a variável valor 10. E dentro da função int_main, eu declarei a variável valor, que vale 4. Essa variável valor 10, ela só existe e só é acessável dentro da função soma com 10. Se eu tentar chamar ela na int_main, aqui igual eu fiz aqui embaixo, não funciona. Não tem como imprimir a variável valor 10, porque ela só existe nessa função. E a nossa função main tem a variável valor. Ela só existe e só pode ser acessível dentro da função main. Se eu tentar chamar essa variável valor aqui na função soma com 10, não tem como. É isso que a gente tem que entender sobre escopo. E o escopo de bloco é um tipo de escopo local que é mais interno ainda. São escopos que existem dentro de funções e que são mais localizados ainda. Geralmente, quando a gente fala de escopo de bloco, a gente está se referindo a if, else, for, while e etc. Bom, é o mesmo esquema. Dentro do nosso if, a gente determinou um escopo local, um escopo de bloco local do if. Se eu declarar uma variável aqui dentro, essa variável só existe e só pode ser acessado dentro desse bloco do if. É o caso que aconteceu. A variável x, ela só existe e só pode ser acessável dentro do bloco do if. Fora dele, ela não existe e ela não pode ser acessável, igual aconteceu aqui. E temos o caso também, como o if está dentro do escopo da função main, o if ele pode acessar as coisas que estão declaradas na função main. Então eu tenho aqui o nosso int a. O nosso int a ele pode ser acessado dentro do if, normalmente. Coloquei aqui uns exercícios. Eu vou, se você quiser resolver, pausa aí e tira um print e vai resolvendo. E, por fim, a lista de exercícios, da onde eu retirei a maior parte. Se você tiver interesse, do exercício 9 ao 17 aborda estruturas condicionais. Sobre os desafios, que eu comentei lá no comecinho que toda aula ia ter, os desafios eles vão começar a partir da próxima aula, que vai encerrar o assunto de estruturas condicionais, e toda vez que encerrar um assunto, vai ter um desafio. Bom, dúvidas, sugestões, críticas e algo mais, é só deixar nos comentários. Sobre os exercícios, eu vou resolver eles e colocar nos comentários. Para quem tiver interesse em ver a resolução, vai estar lá assim que o vídeo for publicado. Bom, é isso e até a próxima.